Bem-vindos a, acho que a trilha mais legal do KiCon. Uhul! A trilha precisa de mim, pô. É um monte de developer, eu tô na roça, velho. Meu nome é Ricardo Katz, eu trabalho para o Serpro. O Serpro é uma empresa do governo federal que faz toda a parte de processamento de dados. Vocês provavelmente devem conhecer a gente de semana passada, quando vocês tiveram que declarar o imposto de renda de vocês e devem ter xingado, assim como eu. Então, bem-vindos. Tá? Não vou falar sobre impostos, não vou falar sobre... Enfim, vou fazer um deep dive de Kubernetes. Minha primeira pergunta, eu às vezes pergunto mais, às vezes pergunto menos, vai de vocês. Quem aqui já usa Kubernetes em produção? Mas, quem aqui veio só para saber como é que faz para o Ingress funcionar? Beleza, então eu estou bem. Vamos lá. Alguns conceitos básicos. Rapidinho, eu vou tentar não chutar, que ano passado eu chutei meu notebook e parou de funcionar tudo. Então, assim, o que é Cloud Computing? Né? Existe, ainda até hoje, aquela discussão do que é Cloud Computing, qual que é o relacionamento de Kubernetes, OpenStack com isso. Então, assim, Cloud Computing, dentre várias definições, né? Eu não sei onde o meu recurso está, eu não sei o que roda por baixo para o meu recurso estar lá, então, assim, eu não sei, eu vou lá pedir um container e ele está rodando em algum lugar, uma máquina, né? Eu quero pagar por uso e alguém orquestrou aquele recurso. Então, Cloud é uma fábrica de salsicha. Vocês sabem como a Amazon funciona? Vocês sabem como o Google funciona? Vocês sabem que vocês vão lá, pedem uma maquininha, né? Entra lá com as definições que vocês precisam e sai a salsicha. Como está rodando, se é performático, se não é... Tá lá. E o que é o Kubernetes e como é que ele se integra dentro disso tudo? Então, Kubernetes ele é um sistema open source para automação de deploys, escala e gerenciamento de aplicações containerizadas. Aplicações containerizadas... A gente vai explorar isso um pouquinho mais para frente. Será que é só para container? Então, para quem já segue bastante Twitter, tenta seguir bastante as threads, esse cara aqui, Tim Hocking, ele é só o senior engineer lá do Google, é só um dos caras que fundou o Kubernetes, mas assim, ele não sabe muita coisa não, tá? E ele postou isso aqui o seguinte: qualquer pessoa que chame o Kubernetes de uma plataforma como serviço não está prestando atenção. Então, o que é plataforma como serviço? O OpenShift, por exemplo, é uma plataforma como serviço. O Kubernetes ele não é uma plataforma como serviço. Ele é um sistema para você executar, na verdade, ele é um sistema para você orquestrar coisas. Containers, não containers. E esse outro carinha aqui, Joe Beda, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar dele, mas o Joe, ele é o fundador da Aptio, ele é um dos cofundadores do Kubernetes, junto com o Tim e junto com o Brendan, acho. E ele fala, ó, o Kubernetes ele é um sistema complexo, ele traz muitas abstrações, e essas abstrações, elas nem sempre elas são justificadas, ou seja... Tinha uma figura que eu não achei, mas assim, tem muita gente usando o Kubernetes por aí para rodar blog, né? Ah, vou rodar minha aplicação Apache com PHP e vou botar no Kubernetes. Por quê? Ah, não, é porque vai escalar melhor meus 15 usuários simultâneos, né? Bom, beleza. E existem muitas pessoas usando o Kubernetes para outras coisas que não são necessariamente orquestração ou cargas de containers. Então, assim, você tem aí... CRDs hoje, né? Custom Resource Definitions, que implementam. Está saindo agora, por exemplo, aquele K3.8S do Rancher, eu não sei se vocês acompanharam isso. E uma das coisas que eles querem fazer com o K3.8S com o K3OS, é você fazer a gestão, por exemplo, de nós, máquinas físicas, com Kubernetes. Eu vou fazer deploy de um objetozinho do meu servidor ali, e ele vai fazer o boot daquele cara. O Ironic do OpenStack, que foi muito falado semana passada no Open Infrastructures Day, faz a mesma coisa. Quero fazer deploy de bare metal. Eu vou criar um objetozinho no Kubernetes lá, ele vai ter um controller, vai botar a máquina em PXE e vai dar boot. Ou seja, não é só para containers. E aqui, gente, a gente vai passar um pouquinho pelos componentes e objetos do Kubernetes. Então, assim, eu acho que, como todo mundo já mexe, vocês já devem estar familiarizados com os conceitos, né? Mas eu vou tentar dar um deep dive, né? Afinal,
Vocês estão aqui para isso. A gente vai começar com pod service deploy. Antes de eu entrar lá, eu fiz uma demonstraçãozinha aqui, só para mostrar para vocês que Kubernetes ele não é só para containers, tá? Então, assim, o meu Kubernetes, ele toca música. Eita, se eu fizer no lugar certo. Agora vai. Ô, Iago. Malditas demonstrações. Não sei se está saindo aí. Mas... tentar dar uma... Eu ia trazer um Raspberry Pi para fazer isso. Toca a música do Game of Thrones também, enfim, né? Meu Kubernetes, ele toca músicas. Ah, já? Que cabo? Eita. E o meu, ele vai... Ah, tá tranquilo. Eles ouviram. Toca a musiquinha de Game of Thrones, então, enfim. Perdi o treco. Fiz besteira aqui. Então, assim, o que eu fiz aqui, como é que eu fiz para gerar e por que eu fiz isso? Por que eu dei essa demonstração tocando musiquinha, tá? Eu vou explicar na parte de componentes e vou explicar como é que eu cheguei nesse fluxo. Então, anatomia de um container. Qual que é a anatomia de um container básica? Todo mundo vai falar assim, container, eu quero rodar um systemd dentro do container, eu quero rodar um init dentro do container. Container é um processo. Ele é um processo. Boas práticas dizem que ele tem que ser um processo e apenas um processo, mas existem necessidades em que você vai rodar mais de um processo dentro de um container. Então, um container, ele é um cgroup. Quem aqui sabe o que é cgroup? Ou quem aqui não sabe o que é melhor? Cgroup. Massa. Cgroup, ele é um recurso do kernel Linux que foi implementado pela Red Hat por alguns outros, junto com esse Linux, em que você limita CPU e memória de um processo, ou de um subconjunto de processos. E você isola aquele cara dentro de um contexto dele. Então, quando você entra no container e dá um ps -aux, e você só vê, por exemplo, aquele processo, aquilo ali é o cgroup trabalhando. Beleza? E o container, ele entrega a rede dele através de um conceito chamado Network Namespace, NetNS. O que é o NetNS? NetNS também é um recurso do kernel, mas para você criar como se fosse um isolamento virtual de rede. Então, sabe quando vocês estão dentro do container e vocês chamam 127.0.0.1, mesmo o container tendo um IP real, e ele não chama o host físico, ele chama ele mesmo? Isso são os Network Namespaces trabalhando. E aqui a gente tem a anatomia de um pod. Então, o pod, ele foi criado, na verdade, para agregar um a mais container, cada um com seu próprio cgroup, dentro de um Network Namespace. Beleza? Aí aqui a gente já começa a baixar um pouquinho o nível. Quem aqui não sabia para que servia o container de pause? Sabe quando vocês dão um kubectl run e aí ele abre ali e você dá um docker ps no host, ele, pô, eu estou rodando só o Nginx e tem um Nginx e um pause. Container de pause, ele é o primeiro container que sobe quando você faz o deploy de um pod. Quando você sobe, quando você cria um pod. Porque esse é o cara responsável por ter aquele network namespace alocado nele. Então ele é um container que ele não faz nada. Ele fica em pause e fica com a rede lá, só para poder compartilhar a rede com os outros containers. Anatomia de um service. O que é um service? Um service ele é uma abstração de um IP virtual lá, que ele cria dentro do servidor, apontando para N pods. Para um a mais pod. Por quê? Porque o pod ele é efêmero. O pod ele morre, né? Eu sempre faço essa piada, mas assim, eu mexo com Linux há 12 anos. E há 12 anos eu usou os caras de Windows, né? Ele fala assim, aí, tá vendo, né? Mexe com Windows, tem que dar boot, né? Qual que é a primeira coisa que você faz quando o seu pod morre? Vai lá e dá boot nele, né? É mais rápido para voltar ao serviço. Então, o service, como o pod ele morre, ele cresce, ele apaga, e você precisa ter uma referência lógica para aquele seu serviço, quando você quer chamar ele,
com um IP, né? Ah, eu tenho aqui o meu front-end, eu quero chamar o meu front-end, então eu preciso ter um IPzinho virtual. Basicamente é isso que o service faz, ou uma porta, no caso de Node Port. E a anatomia de um deploy é um loop, né? Então, quando eu faço um deploy, ele fica criando um monte de pod. Basicamente é isso. E ele faz a garantia de que o deploy está rodando. Até aqui, acho que nenhuma novidade, nada de deep dive, né? Por enquanto. Por quê? Porque eu deixei, na verdade, o deep dive para os componentes. Tá? Eu não vou abrir código, mas, na verdade, o deep dive aqui para mim, acho que todo mundo está acostumado a fazer um deploy de Kubernetes com KBDM, COPS. Eu estava até brincando com o Iago esses dias que eu não sei mais fazer deploy na mão. Eu vou lá e uso o KBDM. Eu não sei mesmo, é mais rápido. E às vezes passa batido, na verdade, que os componentes eles são mais fáceis. O que a gente precisa entender, aliás, os objetos, o que a gente precisa entender é para que serve cada um dos componentes. Então, como é que eu faço para entender para que serve cada um dos componentes? Eu vou lá e tiro eles do ar. E na hora que eu tirar eles do ar e eu começar a ver o que parou de funcionar, o que está funcionando, eu já sei para que ele serve. Então, gente, eu fiz ano passado, eu fui tentar fazer na mão, e aí deu um monte de problema. Então eu fiz um vídeo, só que eu vou pausando ele para vocês aqui explicando, tá? Vamos achar o vídeo aqui, vamos achar a zona que está minha máquina. Aqui com vídeos. Aqui, massa. Então, beleza. Voltando. Primeiro componente. API Server com etcd. Na verdade, eu falei primeiro componente e são dois. Não existe API Server sem etcd. E o etcd, no contexto Kubernetes, por favor, tá? Ele não serve para nada se não tiver alguém se conectando nele. Então, o que é o API Server? É um servidor de API. Massa, né? Ele implementa RBAC, REST, autenticação, autorização. Basicamente, o API Server ele é um repositório de objetos para o Kubernetes. Quando você vai lá e faz o deploy de um pod, o API Server vai ver se aquele pod está no formatinho que precisa e vai armazenar. Se você for lá e fizer deploy de algum outro objeto, se você quiser estender o Kubernetes, você vai fazer no API Server, vai pegar e vai armazenar. O API Server ele não processa nada. Não é ele que cria pod, não é ele que cria deploy, não é ele que cria cron job, não ele controla nada. E o etcd é o nosso banquinho de dados chave-valor. Aí aqui tem um exemplo do que o API Server ele faz. Então ele é uma API, né? Se eu for lá e chamar, por exemplo, o meu objeto, aquele music, por exemplo, que eu criei, aquela é a especificação em YAML, e ele vai refletir como um JSON dentro do meu API Server. Junto com o API Server e com o etcd, nós temos o Kubelet. Antigamente era chamado de Minion. Em 2015, né? 2016 era Minion. Então o Kubelet, ele sim já começa a fazer o nosso processamento, né? Fui lá, criei um objeto de pod. O Kubelet ele vai fazer um watch na API, uma API REST, e vai ficar olhando assim: API, eu sou o Node 001, tem alguma coisa para eu rodar? Ó, API, eu estou rodando tal coisa aqui no Node 001, beleza? Basicamente é isso. Quando ele recebe uma carga, ele vai acionar o binário de rede, falando assim, ó, preciso de um IP para essa carga que eu preciso rodar. Ele não aloca IP, quem aloca IP é alguém para ele. E ele vai disparar o container runtime, seja Docker, seja Kata, seja o CRI-O, né? Fala assim, ó, roda esse container aqui, eu peguei um IP para você. Ele não distribui carga, ele não fala assim, eu posso pegar essa carga. Não, ele já sabe que a carga é para ele, ele fica reportando o status dele. E aí, se eu tirar qualquer um desses caras do ar, né, não funciona nada. Vamos ver? Então vamos lá. Opa, pause. Deixa eu botar em full screen. Dá pra ver? Massa. Então beleza. Estou testando o meu pod aqui. Estou vendo que minha API está respondendo, tenho esse monte de pod rodando. E eu vou tirar o meu
API Server do ar. Aqui eu fiz deploy no CoreOS com kubeadm, então ele é um manifesto. Pronto, tirei ele do ar. Removi o meu Kube API Server. Massa, vou tentar fazer a consulta. O que aconteceu aqui? O API Server está fora do ar. Eu não consigo dar kubectl. O kubectl fala com ele. Aqui, gente, uma coisa legal de reforçar, tá? O único cara que fala com o etcd é o API Server. Então, se o API Server sair do ar, o kubelet não vai saber quem são os objetos dele, o proxy, nem nada. Ingress não funciona, não funciona nada. Voltando o API Server para o lugar. Eu errei na hora de... Tá, bêbado. Mentira. Voltou. Beleza, vamos tirar o etcd do ar agora. Esse aqui é pior, tá? Quando eu tiro o etcd do ar. Por quê? Porque a API ela está no ar, mas ela não consegue falar com o banco dela. Então, aqui, na verdade, eu até dei uma reduzida, mas ele vai ficar tentando, está estourando o erro lá na API e não está funcionando. Voltando ao etcd, tudo tem que voltar a funcionar. Bom, eu gravei vídeo para voltar a funcionar, né? Massa, voltou. Beleza. Show. Scheduler. O scheduler, ele é o cara que ele é responsável por falar, quando eu uso o Kubernetes como orquestrador de containers, tá, gente? Eu esqueci de fazer esse context switch. Parei, não toco mais música, não tenho um scheduler de música, agora eu tenho um scheduler de containers. Então, quando eu volto a usar o Kubernetes para orquestração de cargas de container, o scheduler, ele é o cara responsável por dizer para onde aquele workload vai. Então, assim, se eu pegar, por exemplo, e fizer o deploy de um pod... Oi? Tá. Um pod puro. E não colocar em qual node eu quero que aquele cara rode, o scheduler ele vai ter que virar e falar assim, opa, quem cumpre os requisitos? Aí o que é requisito? É a quantidade de CPU que eu pedi, a quantidade de memória que eu pedi, se eu pedi GPU, se eu coloquei alguma regra de anti-afinidade, se tem alguém que está menos sobrecarregado. E aí ele vai fazer a distribuição entre os meus kubelets. Então eu tenho aqui o API Server, o scheduler ele fica fazendo um watch aqui, perguntando, tem algum pod sem nó? Sim, você tem algum pod sem nó. Então beleza, pega e executa no 1, ou executa no 2, ou executa no 3, que tem GPU, por exemplo, né? Eu tenho visto bastante palestras de machine learning aqui, bastante trilhas de machine learning, big data, e a gente tem buscado muito isso também aqui, né? Nada melhor do que eu ter um Kubernetes para pegar e distribuir essa carga. Por exemplo, big data, o que o pessoal tem feito bastante é Spark Operator, né? Jogar cargas do Spark ali para dentro do Kubernetes. E aí, se eu ficar sem scheduler, eu vou ter 2 pods em nó ali e não vou conseguir alocar mais nada. Beleza? Vamos testar. Massa. Dá para ler, né? Show. Eu estou perguntando isso porque eu vi os feedbacks de ontem, a galera xingando pra caramba que não dava para ler, eu fiquei correndo que nem um louco para tentar aumentar a fonte e tal. Então, beleza. Aqui eu tenho um pod sem node. O que é um pod sem node? Eu tenho uma especificação do meu pod aqui, e eu não falei em qual node que eu quero que ele rode. Então eu vou jogar ele, vou fazer o deploy dele no Kubernetes. Legal. E aí o que aconteceu aqui? Esse pod ficou em status pending. Por que ele ficou em status pending? Porque ele não tem nenhum nó para executar ele. Aqui pode acontecer assim, o scheduler está no ar, mas ele ficou em pending. Por quê? Porque eu pedi, por exemplo, algum nó com disco, e o scheduler não conseguiu me alocar ninguém com disco. Eu pedi algum nó, falando assim, eu quero GPU, eu quero um recurso, eu quero uma label específica, e o scheduler falou assim, não tenho. Vai ficar em pending até alguém ir aí e falar qual nó que você vai rodar. No nosso caso, o scheduler está fora do ar. Então eu vou deletar esse pod,
E aí eu vou tentar fazer o deploy aqui. Opa, deixa eu pausar aqui. Eu estou mudando o meu deploy e estou forçando, falando para qual nó que eu quero que ele rode. Ou seja, eu estou fazendo o papel do scheduler, eu posso fazer isso no Kubernetes. A primitiva do Kubernetes, na verdade, é o pod. Então eu poderia virar e falar assim, ó, eu quero esse pod nesse nó. Eu estou fazendo o papel do scheduler. Na hora que eu fizer isso aqui, Corinthians. Rodou. Legal? Beleza, então, mas assim, é meio estúpido, né? Eu tenho um Kubernetes sem o scheduler e eu ficar alocando pod na mão. Então, vamos descobrir aqui, colocar o scheduler de volta no ar. E agora ele tem que funcionar. Eu não sei porque que eu fico lembrando que tem que funcionar, acho que é trauma do ano passado. Mas vou apagar aquele cara que está sem o nó, vou aplicar um cara novo com agora aquele lá que é o pod sem o node, né? Aquele que ficou em pending e show, running. Beleza? Show. Controllers. Os controllers, eles controlam as coisas, né? Uma besta. Mas o pior é que se você abre a documentação do Kubernetes, ele fala que controllers controlam os controllers loops. Acho que é um negócio assim. Aí você fala assim, né? O que o controller ele faz? O controller, na verdade, ele é um dos grandes cérebros do Kubernetes. Quem aqui usa Kubernetes on-premise? Na máquina, Bare Metal, ou VM, 2, 3. Quem usa no GCP ou no AWS? Show. Quem não usa? Tem um monte de gente. Azure, né, alguma coisa assim. Então assim, é tudo muito mágico quando você usa no Google, né, ou quando você usa na AWS. Eu acho, o Iago fez uma carinha assim de... Enfim, é mágico, né. Eu vou lá e peço um volume, aparece um volume. Eu vou lá e peço um load balancer, aparece um load balancer. Quem faz isso é um cara que chama Cloud Controller Manager, que ele fala com a API do Google, ele fala com a API da Amazon, ele vê quando tem algum recurso que está sendo solicitado aqui e vai lá e cria. Dentro de um ambiente Bare Metal, como onde eu trabalho a gente só utiliza Bare Metal, então assim, eu vou usar o caso que eu conheço mais, né? O que o controller ele faz dentro do Kubernetes, por exemplo? Fui lá e criei um cron job. O controller ele fica olhando para ver quais cron jobs que ele tem que executar e vai lá e plum, dispara. Fui lá e pedi para alocar um disco no Ceph, por exemplo. A gente utiliza Ceph lá, né? Aí eu tenho aquele volume allocator. O controller ele vai ver se tem algum volume que precisa ser alocado e ele vai criar um PVC. Vai criar um PV no Ceph e vai criar um PVC. Então, se eu quero fazer um deploy com NPods, é o controller que vai criar aqueles NPods. Se eu quero criar um service com o tipo load balancer na ELB, é o controller que vai lá na ELB. E por aí vai. E aí, né? Não existe nuvem, é só o computador de alguém. Então, quando eu vou lá e crio o meu balanceador mágico na Amazon, na verdade é um computador de alguém. O que acontece se eu tirar o controller do ar? Isso aqui é... Eu descobri, inclusive, mais coisas que acontecem, porque eu tirei o controller do ar e parou de funcionar um monte de... Opa. Show. Vamos lá. Tudo funcionando. Eu tenho só um pod aqui nesse cara e não tenho nenhum deploy. Aí eu vou fazer um deploy aqui com 4 réplicas. Esse deploy vai se chamar EcoServer. Ele é um cara que eu uso para fazer teste das coisas, né? Vou criar ele. Só que no meu ambiente, eu tiro as coisas do ar para testar, então eu tirei o controller. Cadê? Eu criei o deploy,
ele, com 4 réplicas, ele está em 0 aqui e não tem nenhum pod. Ou seja, o controller, quando você vai lá e faz um deploy, e aí eu vou passar por esse fluxo com vocês, né? Eu fui lá, fiz o deploy. Aí eu falei assim, quero 4 réplicas. O controller entendeu que eu tenho aquelas 4 réplicas e falou assim, beleza, 4 réplicas, não tem nenhuma rodando, então eu vou criar 4 pods para você. E vai devolver para a API. Aí o scheduler vai olhar lá e falar assim, opa, tem 4 pods para rodar sem alocação. Vou puxar e vou alocar esses caras e vou mandar de volta para a API falando em quem que ele tem que rodar. Aí o Kubernetes vai lá, viu, legal, eu tenho 2 pods para rodar aqui, 2 pods para rodar aqui. E vai executar aquele cara. Então, tá muito cedo, gente. Geralmente eu faço mais piada mais pro fim do dia. Massa. Oi? Show. Eu devolvi o controller lá e ele passou automaticamente a criar os meus containers. Se eu for puxar os nós que eles estão rodando, eles estão aí, tá rodando no nó 1, no nó 2, né? O meu ambientezinho lá. Show. Então, se eu não tiver controller, eu não tenho autoprovisionamento do kubeadm. O kubeadm ele usa o controller. Eu descobri isso da pior forma, porque eu tinha tirado o controller do ar, fui fazer o deploy do segundo nó e fiquei assim, pô, esse nó não sobe. Vou ligar para o Iago, é nosso mantenedor. Falei assim, não. Fui descobrir que era o controller fora do ar. Os deployments eles não têm pod, cron job não roda e N outros problemas a mais. Tá? Kubeproxy. Eu odeio o kubeproxy. Se eu puder fazer uma recomendação na minha vida para vocês não usem Node Port e tentem sair do kubeproxy. Se puder usar kuberouter, qualquer coisa do tipo, tá? Enfim, mas eu não posso falar isso, os caras do Kubernetes me expulsam da comunidade, não posso mais, enfim, né? Ele entrega services e Node Ports. Então, quando você vai lá e cria aquele service, aquele objetozinho de service que eu falei, lembra? Ele vai criar um NAT, vai criar um IP virtual, é o kubeproxy que está fazendo isso aí. Ele também vai fazer um watch, vai ver assim, tem algum objeto de service? Tem, então vou criar o recurso. Só que o kubeproxy, ele não tem afinidade. Como ele roda em todos os nós ficam ali no API Server perguntando se tem algum determinado serviço e rodando. Aí eu queria mostrar para vocês um pouco da comunicação pod to pod, service to pod, para vocês entenderem o papel do kubeproxy e como é que funciona um pouco a rede do Kubernetes, né? Vermelho é Node 1, verdinho é Node 2. 166 Node 1, 104 Node 2. Quando eu venho aqui num pod do nó 1 e chamo um pod do nó 2, ele funciona. Quando eu venho aqui e chamo de um pod no nó 1, tá vermelhinho aqui porque ele está rodando no nó 1, tá? Um outro pod do nó 1, ele funciona também. O que aconteceu aqui? Dentro do Kubernetes, quando você usa... Aqui, gente, eu estou falando mais de Flannel e de Calico, tá? Que é mais a base que quase todo mundo usa, é o que eu mais entendo, né? Quando você chama do pod A para o pod B, o próprio node que ele roda, ele sabe, ele conhece o IP dos dois. Lembra? Network namespace, roda no mesmo cara, ele vai pegar e vai rotear. Quando eu chamo do nó A para o nó B, ele vai, na verdade, usar um roteamento interno, seja o Flannel, falando assim, opa, eu sei quem que é o cara que roda esse outro pod, seja o Calico usando BGP, e por aí vai. Então aqui, eu entrei, né, nos meus nodes e dei um route. E ele sabe aqui que quando ele quiser chegar no IP 192.168.104, ele vai pelo IP físico do nó 2. Ou seja, eu do nó 1 sei como eu roteio para o nó 2. E eu do nó 2 sei como eu roteio para o nó 1. Cara, se eu tiver 50 nós, depende do formato de rede que você utilizar, você vai ter 50 rotas ou até mais. Porque eu posso alocar mais de 1/26 por nó, por exemplo. Eu posso rodar 100 pods, mas a gente roda lá no ambiente nosso, por exemplo, 700 pods por host. Service to pod. Então, eu tenho aqui meus pods. Amarelinho é service. E eu tenho um service aqui que ele pegou um outro IP ali, 10.99.153.85. Quando eu chamo esse cara, né, eu estou chamando o service ali pelo nome dele, né? O service serve para isso, lembra? Eu vou criar um nome, o nome na verdade fica na parte de DNS que eu vou chegar, mas eu vou criar um IP virtual que vai apontar para N pods.
eu tenho aqui a resposta dele. O que aconteceu aqui? Aqui eu já estou usando um formato novo do kubeproxy que chama com IPVS. IPVS é o load balancer mais antigo do mundo, tá? Mais antigo que F5, mais antigo que, sei lá, é o IP Virtual Server do Linux. Então, o que ele faz aqui? O que o kubeproxy ele faz? Ele cria um balanceadorzinho dentro de cada host. Basicamente é isso. E aí ele fica olhando os pods que sobem e os pods que baixam e vai colocando esses caras no balanceamento. Então, existe uma mentira que se conta por aí que fala assim, o service ele usa o pod que está mais próximo do nó. É mentira isso, na verdade. Ele faz um balanceamento sem afinidade nenhuma, sem peso nenhum. Eu acho que hoje em dia isso daí já é um pouco mais configurável, tem algumas coisas assim que você consegue tunar, mas eu não tenho certeza, tá? Bom, vocês vieram aqui só pelo Ingress, né, provavelmente, ou pelo Core DNS. Então o Ingress ele é um controller. Lembra quando eu falei do controller, por exemplo, do controller do Kubernetes? O Ingress ele também é um controller. Ele é um cara que ele vai ficar observando a API do Kubernetes. O Ingress controller ele é um controller. Ingress em si é um objeto, né? Ele vai ficar observando a API do Kubernetes e vai ficar criando virtual hosts dentro de um proxy reverso para vocês. Basicamente é isso. Seja esse proxy reverso um hproxy, seja um Nginx, seja um istio, seja um Envoy, né, com o istio, com o contour da apt e por aí vai. No nosso caso, eu falo do hproxy, eu me confundo com botões. Eu falo do hproxy porque o cara que desenvolveu o hproxy controller trabalha no Serpro. Tá vendo, gente? Vocês ficam falando mal aí de funcionário público. Pode cortar isso do vídeo depois, tá? Bom, então assim, temos aqui entre alguns Ingress controllers, hproxy, Nginx, Contour, Istio, Glue. E aí o Ingress Controller, ele é que nem o meu controllerzinho de música. Então lembra quando eu fui lá e fiz um deploy de uma música? Criei uma música? O que eu tenho aqui é um programa Python, que ele fica lendo a API do Kubernetes e vendo assim, opa, existe um objeto de música novo? Existe, então eu vou tocar aqui, onde estiver o controller. Se eu tivesse 50 notebooks, todos com esse controller rodando, todos eles iam tocar a mesma música. O Ingress faz a mesma coisa, o Ingress Controller faz a mesma coisa. Existe algum objeto de Ingress novo? Existe, então eu vou pegar e vou configurar. Então aqui é um exemplo por dentro do Ingress Controller, tá? Eu criei um objetinho aqui chamado EcoServer, que eu tenho uma URL ecoserver.test, poderia ser ecoserver.com.br ou qualquer coisa, falando que toda vez que chegar alguma requisição para esse cara, eu vou apontar para esses pods aqui. Óbvio, tem várias configurações que você pode colocar. Você pode botar afinidade, você pode botar terminação de SSL, por aí vai. No final, ele é um proxy reverso, então ele é todo configurável, né? Aí você configura ele com anotações, depende do Ingress que você usar, do Ingress Controller que você usar. E aí aqui eu chamando o EcoServer, aquele mesmo EcoServer, né? Aqui é um comentário, tá? O Ingress ele está exposto com o Node Port na porta 80 aqui no meu Node, mas aí você expõe ele como você quiser. Então, estou trabalhando na Amazon, mas quero ter o meu próprio Ingress Controller. Eu posso fazer um deploy dele e criar um Service Load Balancer para ele? Pode. Ele vai ganhar um IP real e a Amazon vai apontar para ele. E aí o que aconteceu quando eu fiz aquela chamada? Então, eu botei isso aqui para a gente entender que no final, o Ingress Controller nada mais é do que um processo, um programa, e o próprio proxy rodando aqui. Lembra que eu falei para vocês? Geralmente container roda um processo só? Eu menti. A gente roda 2, 3, 4. Depende do caso, mas as boas práticas dizem para você rodar um. Então eu tenho um controllerzinho rodando aqui, que ele fica olhando a API, vendo se tem alguma modificação no meu objeto de Ingress e reconfigurando o meu hproxy.cfg. Olha o meu hproxy.cfg reconfigurado aqui, ó. Eu tenho um front-end apontando para EcoServer, falando que tudo que chegar em EcoServer.test, eu vou botar uma variávelzinha aqui de ACL, que vai chamar esse back-end, que vai chamar o IP dos meus N pods. Aqui tem 2 para eu reduzir, mas na prática eram aqueles 4 pods aqui. Massa. Vou olhar o tempo aqui. Então o que aconteceu basicamente foi isso. Um proxyzinho, recebo requisição, distribuo para os meus pods através dos endpoints. Por fim, gente, acho que é por fim, Core DNS, que é um grande causador de dor de cabeças também, né? O kubeDNS, Core DNS. Então ele resolve nome para os pods dentro do cluster. Lembra quando eu fui lá e dei um curl ecoservice 2.80? Na verdade ele resolveu para ecoservice.default.svc.cluster.local. Quem faz isso é o Core DNS. Então, mesma coisa, né?
ele fica, na verdade, só que ele não faz o watch na API do Kubernetes. Quando alguém vem no Core DNS e chama ele e fala assim, eu quero alguma coisa, .svc, .cluster, .local. Ele vai na API do Kubernetes, vê se existe algum objeto com aquele nome, vê qual que é o IP dele e retorna para o container. Ele pode fazer forward para fora. Ele pode não usar Kubernetes, você pode usar o Core DNS e não ter Kubernetes na sua estrutura, usar ele como no lugar do bind, por exemplo. Né? Aí é aquela ideia, né, de menos IPs e mais nomes para as aplicações. Alguém aqui é de infra? Vocês ainda têm Quantos de vocês ainda têm aplicação com IP hardcoded nela? Levanta a mão, então. Estou vendo um ali atrás. Né? Então, assim, ele não serve só para o Kubernetes e ele não precisa rodar dentro do cluster. Esse é um teste até legal que vocês podem fazer. Baixem o Core DNS, assim como se um dia vocês quiserem baixar o próprio Ingress Controller, e tenta rodar ele fora do Kubernetes. Vou rodar ele, é um processo em Go, né? Então vou rodar ele aqui, um containerzinho Docker, e vou ver com as credenciais, óbvio, para conectar no Kubernetes, como é que ele funciona. Então aqui é um exemplo do Core DNS em funcionamento, tá? Eu tenho aqui o meu Echo Server, ele está com IP 10.99.153.8.5. Quando eu chamo, aqui eu estou com o Core DNS rodando fora do meu ambiente Kubernetes. Eu estava rodando ele na minha máquina. Então, 127.0.0.1, quando eu chamo echoserver.default.svc, service.namespace.svc, que é o padrão, .cluster, .local, que é o sufixo, ele me retornou aqui o IP do service. Massa? E o core file que roda? O core file é o arquivo de configuração, tá? O core file que roda dentro do meu Core DNS, ele está chamando um pluginzinho Kubernetes, acho que está meio ruim de ler só esse azul, né, gente? Foi mal. Mas ele é um Kubernetes cluster.local, ou seja, se eu quisesse que o meu sufixo, em vez de ser cluster.local, fosse abobrinha.banana, eu poderia ter um Kubernetes abobrinha.banana, e se eu chamasse echoserver default svc abobrinha.banana, ele resolveria. Se ele não resolver, eu faço um forward para o DNS do Google aqui, já era. Core DNS é um projeto muito legal e algo à parte. Beleza? Pessoal, essas aqui são algumas referências. Eu falo que a melhor parte, na verdade, das palestras que eu faço é a referência. Assim, eu ficar falando aqui na frente, contando piada, não é bom. As referências, tem uma aqui que é muito boa no GitHub, que é assim, What happens when Kubernetes? O cara, ele foi lá e descreveu exatamente assim, o que acontece quando eu faço um deploy, quando eu faço sei lá o que, isso, aquilo, por dentro e tal. E ele vai indo bem mais a fundo, né? É algo que não caberia em 45 minutos, mas cabe aí em, sei lá, em 1 dia, 2 dias de estudo. Vale muito a pena, inclusive, para quem estiver pensando em tirar CKA, CKAD, as certificações e por aí vai, tá? Aqui tem os meus contatos. Eu geralmente respondo o e-mail do trabalho mais rápido do que o Gmail, porque o Gmail é bloqueado no trabalho. Twitter. E a gente tem um grupo do Telegram de Kubernetes, que quem quiser entrar lá, tirar dúvidas, conversar, trocar ideia, a gente geralmente manda coisa de meetup também. Nós só somos muito restritos em relação a regras de spam, esse tipo de coisa, tá? Muito mesmo. O Iago bane todo mundo. Pessoal, é isso. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Tem um microfone aqui, ó. Perguntas? Não? Então tá bom. Obrigado, gente.